Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Wilder Salles e hoje nós vamos estudar aqui o livro de Jó, nós vamos fazer um resumo aqui desse livro maravilhoso, abençoado, que nos traz grandes ensinamentos. Nós vamos estudar aqui a palavra de Deus. Então quero pedir para você ficar até o final, porque nós vamos aqui resumir aqui a história, o entendimento daquilo que Deus fez na vida de Jó e daquilo que aconteceu com Jó, né? Um livro bem conhecido. Amém? Se você já gostou da ideia desse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui no canal, clique no botão gostei, tá bom? Isso é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações para sempre que sair um estudo bíblico ou um vídeo aqui você receber e ser abençoado pela palavra de Deus. Amém? Vamos então meditar já na palavra de Deus? Eu vou colocar para você na tela Jó capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 5. Diz assim o texto. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhos de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminando o período do banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém? Então nós já temos aqui algumas lições, alguns pontos importantes que eu quero colocar para você na tela. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, né? Jó era um exemplo de homem de Deus. Isso fica bem claro, né, no versículo 1, que ele era um homem reto, íntegro, justo, que temia a Deus e se desviava do mal. Então, ele tinha realmente uma postura de um homem de Deus. Segundo ponto que eu coloquei para você aí, ele era extremamente próspero. Você vê que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, né, 500 jumentos, enfim. Tinha muita prosperidade. A Bíblia até declara que ele era um homem mais rico do Oriente na sua época. Então ele tinha uma prosperidade, né, acima de muita gente. Terceiro ponto, a sua família vivia em comunhão. Você observa que seus filhos, né, tinham comunhão, viviam dando banquete, fazendo festa, eles se unindo, fazendo aquele momento de comunhão entre si. E o quarto ponto, muito importante também, Jó consagrava constantemente a sua casa ao Senhor. Então, nós vemos isso nesses primeiros 5 versículos e esse é o entendimento que eu queria compartilhar com você. É muito importante nós observarmos isso porque isso mostra realmente o caráter de Jó, como ele vivia, como era a sua vida, a sua família, enfim. Tudo o que ele tinha, o que ele possuía, como ele vivia diante de Deus. Nós vamos continuar aqui o versículo 6 até o 11 agora. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Anjos, né? Ou em algumas traduções fala que os filhos de Deus, é o mesmo significado. E Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então Satanás respondeu, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a sua face. Então Satanás, ele apresentou-se diante de Deus, e Deus ali orgulhoso, né, do seu servo, do seu filho Jó, porque Deus, meu irmão, ele se orgulha, ele fica feliz quando você o serve, quando você obedece a sua palavra, quando você faz a sua vontade. Deus, ele se alegra com isso, com a nossa fé, com a nossa dedicação à vontade dele. E aí Satanás falou, olha, tudo bem, mas tira tudo que ele tem para ver se ele vai continuar te servindo. Tira o que ele tem. Irmãos, e realmente a prova da nossa fé mostra o nosso caráter. E se você pegar a Bíblia,
Nós temos alguns exemplos. O próprio Abraão foi provado na sua fé. Deus pediu seu filho. Pediu seu único filho. Então, eu quero colocar mais alguns pontos importantes aqui desses versículos, do versículo 6 até o 11. E eu anotei, eu vou colocar na tela para você. Bom, vamos lá. Satanás existe, né? Isso é uma grande verdade. E está observando os filhos de Deus. Então, irmão, o inimigo ele existe, o diabo ele existe. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não creem na existência do mal, né? E isso é uma grande mentira. A maior mentira que Satanás coloca no coração das pessoas é que ele não existe e que tudo isso é uma grande mentira. Então, observe isso. Satanás existe porque ele estava rodeando a terra, observando as pessoas, e ele está observando os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que realmente aceitaram Jesus, se entregaram e praticam a sua palavra. Segundo ponto importante desses versículos que nós lemos. Deus tinha alegria em mostrar a vida de Jó. Porque Deus fala, olha, você observou o Jó? Você tem observado o meu servo? Deus fala no versículo 8, né? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha que alegria Deus tinha em falar de Jó. Meu irmão, que Deus tenha a mesma alegria em falar da minha vida e da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. E é um terceiro ponto importante. Satanás tinha inveja de Jó. Ele o invejou. Quando Deus falou isso, Deus inflou no coração do inimigo, né? Porque ele já é o próprio mal, a inveja. E ele falou, olha, mas tudo bem, mas tira tudo que ele tem para ver se ele vai continuar te servindo. Tira tudo que ele tem. E às vezes Deus permite, irmãos. Não é que Deus faz o mal, né? Se você ler a história de Jó, Jó ele entendia que Deus estava fazendo aquele mal sobre ele, não era Deus. Nós entendemos aqui lendo a palavra que era o inimigo, que era o mal, o diabo que estava agindo contra a vida dele. Claro, Deus permite. Deus permite passarmos certas situações. Deus permite a perseguição às vezes. Deus permite você enfrentar lutas, problemas, faz parte. Só que tudo tem um início, um meio e um fim. Existe o fim também do sofrimento, existe o fim também das lutas. Então, é muito importante você compreender isso. Amém? Mas vamos continuar aqui a nossa leitura. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 12, eu quero já adiantar aqui para a gente não se estender muito. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Deus permitiu então o inimigo destruir tudo que ele tinha. E foi o que aconteceu. Se você ler a história depois, ler toda a história de Jó, os 42 capítulos, você vai entender isso. Satanás veio e destruiu, meu irmão, tudo. Seus filhos, seus rebanhos, suas propriedades, tudo que ele tinha. Jó perdeu tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Deus permitiu para mostrar para o inimigo o quanto Jó era temente à sua vontade, à sua palavra. E eu quero colocar esse entendimento para você na tela. Deus permite a ação do inimigo, mas a vida e a morte está em suas mãos. Deus só não permitiu tirar a vida de Jó, mas permitiu a ação do mal sobre a vida dele. Deus permitiu isso acontecer, tá bom? Então que isso fique bem claro, porque Deus ele é soberano, ele tem todo o poder e às vezes a gente não compreende certas lutas, certos problemas que surgem em nossa vida, mas não é para o nosso mal, é para nos fortalecer e nos fazer crescer. Amém? E você vai entender isso. Vamos continuar então meditando. Agora versículo 20 e 22. Vou colocar para você na tela. Ao ouvir isso, Jó se levantou-se, rasgou o manto e raspou a sua cabeça, quando ele recebeu a notícia que tinha perdido tudo. Então prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou em nada e nem culpou a Deus. Olha que interessante a declaração de Jó. Ele perdeu tudo, mesmo, tudo que ele tinha. E naquele momento ele se prostrou, rasgou suas vestes, era um costume. Jó era um sacerdote também do Senhor. E se prostrou em adoração e falou, Deus levou, Deus me deu, Deus tirou, enfim. Eu não vou culpar a Deus por isso. Resumindo aqui, para você entender. E ele não pecou contra Deus. E às vezes, quantas pessoas, né?
quando ela passa uma situação difícil, por ela não ter ainda o caráter moldado pelo Espírito Santo, ela coloca a culpa em Deus, ela se afasta da igreja, ela se afasta da casa do Senhor, ela desiste de fazer a vontade de Deus. Isso é muito importante você compreender, você precisa ter esse caráter. Nós precisamos ter esse caráter, porque as lutas vêm, o dia mal vem para todos. Está escrito lá em Efésios. O dia mal vem para todos, mas nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Amém? E eu vou colocar a anotação. O caráter de Jó não estava condicionado ao que Deus tinha lhe dado. Observe isso. Mas sim ao que Deus representava para ele. O que Deus representava para Jó é o que valia para ele, não o que ele tinha possuído, conquistado. Tanto que ele fala, vim nu e voltarei nu. Ou seja, eu vim sem nada e vou voltar sem nada para o pó da terra. Mas o que importa é o que Deus é para mim. Meu irmão, e isso tem que estar claro no nosso coração. Quem é Deus para você? Ah, eu amo a Deus porque Ele me deu isso, me deu aquilo, porque Ele fez aquilo, porque Ele vai fazer. Não, isso não pode ser seu princípio. Seu princípio deve ser, Deus é soberano, Deus é Senhor. Independente do que Ele vai me dar ou fazer, eu vou amá-lo. Como Jesus disse, né? Amará o Senhor acima de todas as coisas. Amar acima de todas as coisas e fazer a sua vontade. É isso que tem que estar no seu coração. Esse é o caráter que Deus espera nos seus filhos. Amém? Tá dando para você entender? Glória a Deus. Então isso é muito importante. Então, sim, a quem Deus representava para Jó, era isso que importava para ele. Mas vamos continuar agora. E aí no capítulo 2, no verso 6 e 10, né, no versículo 6 e 10, diz assim: O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, né, ou de telha, em algumas traduções, o qual se raspava, sentando entre cinzas. Então a sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas ele respondeu, você fala como uma insensata, né? Ou como uma louca em algumas traduções. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Jó continuou firme, né? Satanás já tinha destruído toda a sua família, seus filhos, suas propriedades. E aí mais uma vez ele foi até Deus e pediu para tocar em Jó. Deus permitiu, olha, você pode tocar nele, no corpo dele, só não toque na vida dele. E aí Jó ficou cheio de chaga, de ferida, sabe, todo machucado. E mesmo assim ele se manteve firme diante de Deus. E a sua mulher, sem sabedoria, sem a direção, sem ter o mesmo caráter de Jó, falou, olha, amaldiçoa esse Deus. Como é que você pode servir a Deus dessa maneira? E aqui temos mais alguns pontos importantes que eu quero colocar para você. Satanás estava disposto a tentar o caráter de Jó. Por isso ele estava, de todas as maneiras, insistindo com Deus sobre a vida de Jó. Segundo ponto importante, sua mulher não tinha o mesmo caráter. Sua mulher não tinha o mesmo caráter que de Jó. Ela não tinha o mesmo caráter. Porque a primeira coisa que ela fez foi falar para o seu marido amaldiçoar a Deus. Ela não tinha a mesma visão de soberania de Deus como Jó tinha. Jó compreendeu a soberania de Deus. Por que isso? Porque Jó sabia que Deus era Senhor. Independente do que ele estava passando, ele entendia a grandeza e a glória de Deus. Amém? Então que isso fique bem claro para o nosso entendimento. E aí nós vamos ver aqui uma série de comentários entre os amigos de Jó e Jó, tentando explicar o porquê ele estava passando aquela situação, o porquê ele estava vivendo tudo aquilo, né? E às vezes a gente pensa que certas situações em nossa vida, é porque fulano pecou, fez algo de errado. Nem sempre, irmãos. Às vezes Deus permite, né, situações adversas para provar nossa fé e para nos fazer crescer. Tá bom? Então entenda isso. Deus provou Abraão para que ele pudesse ser o pai da fé. Tá bom? Então Deus entregou seu único filho na cruz para nos resgatar. Então Deus permite situações para que o seu nome seja glorificado e para provar a nossa fé. Amém? E aí, no capítulo 3, versículo 25 e 26, tem um trecho muito importante que eu quero frisar com você. Diz assim, o que eu temia veio sobre mim. Guarde bem essa palavra. E o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Olha a declaração de Jó. E essa declaração, ela é muito interessante,
porque eu quero colocar para você o que eu compreendo dessa observação. Olha só. Mesmo Jó servindo a Deus, ele tinha um medo muito grande em relação ao seu futuro e da sua família. Por que eu estou te falando isso? Porque ele declarou, olha, o que eu temia me sobreveio, né? Ou o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Ele tinha um temor. Ele servia a Deus, mas no coração de Jó, ele tinha essa inquietação, esse medo, essa incerteza sobre o seu futuro, sobre o futuro da sua família. Irmãos, isso é muito perigoso. Você serve a Deus, você não tem que se preocupar com o futuro. Você não tem que se preocupar. Não que você não deva viver uma vida de responsabilidade, uma vida de caráter, uma vida de compromisso com Deus. Mas colocar o seu futuro, o dia de amanhã, como Jesus disse, nas mãos do Senhor. Jesus disse, né? Que nós não devemos ficar inquietos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. E Jó, ele mesmo servindo a Deus, sendo sacerdote da sua casa, servindo, tendo o temor de Deus, tendo realmente uma vida reta, justa, no coração dele, ele tinha um temor. Porque ele declara com as suas próprias palavras, o que eu temia veio sobre mim e o que eu receava me aconteceu. Então, talvez isso signifique uma brecha que havia na vida de Jó, para que o inimigo pudesse atuar e fazer tudo isso que ele fez na vida dele. Amém? E para a gente concluir aqui nosso estudo, de uma forma, né, bem resumida, espero que você tenha compreendido, eu quero colocar aqui mais um versículo para a gente encerrar. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Então, nós entendemos aqui que Jó, ele buscou a Deus, depois de um longo diálogo com seus amigos, no capítulo 42, orou pelos seus amigos e Deus restituiu tudo o que ele havia perdido. Amém? Glória a Deus. Então, que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Deixa eu colocar aqui algumas curiosidades para você aqui. Ó. Primeira coisa, a data, quando foi escrito o livro de Jó, nós não temos uma data precisa, tá? Nenhum teólogo aí, ninguém tem uma data específica de quando aconteceu essa história. Ele foi escrito por um israelita, com certeza, né? Segundo alguns teólogos. E o período que se passou tudo isso na época dos patriarcas. Por quê? Porque Jó era um sacerdote. Ele oferecia holocausto. Então era um costume de Abraão fazer isso. Então, alguns teólogos dizem que foi mais ou menos próximo àquela época, ou antes do período patriarcal de Abraão, ou depois, ou no mesmo período ali. Tá bom? Então, algumas curiosidades para você compreender. Outra coisa importante, essa mensagem de Jó, ela nos ensina a soberania de Deus, ou seja, a grandeza e o poder de Deus. Então, guarda isso no seu coração. Tá? E mais uma curiosidade bíblica para a gente encerrar aqui. O livro de Jó, dizem alguns teólogos, foi escrito talvez entre 970 e 586 a.C. Então, a data mais ou menos, não tem uma data precisa, mais ou menos eles declaram isso. Glória a Deus. Irmãos, que o Senhor abençoe mais seu entendimento, tá bom? Tentei aqui resumir, é muito grande a história, mas tentei resumir aqui em alguns pontos importantes que você venha meditar e se aprofundar mais na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, é muito importante. Deixa aqui o seu comentário, tá bom? E que o Espírito Santo te abençoe em nome de Jesus.